Vamos aqui, eu parei. Onde foi que eu parei? Aqui, não é isso? Então, eu estava explicando esse aqui, tá? Que comigo é um termo substantivado, porque quando você tiver uma dúvida, se você não sabe o que é um termo substantivado, troque por um substantivo. Se der certo, é porque esse termo é substantivado. Como neste caso aqui, ó. Se eu fizer aqui, ó, por que estará de implicância com João? Se eu trocar o comigo por com João, fica certinho, tá? Você entendeu que o comigo aqui está ocupando o lugar que um substantivo estaria. Então, por isso que este comigo aqui é um termo substantivado e essa oração adjetiva, ele tem como referente o comigo, tá? Por isso que eu grifei aqui. Para você não ter dúvidas na hora de responder uma prova, tá? Porque às vezes você não lembra o que isso aqui não é um substantivo e tal, aí você faz essa trocazinha aí que dá certo, tá? Para você não errar. Letra K, passamos por muitos trechos onde não havia estrada, tá? Aqui ela é restritiva, tá? Não tem acento, não tem vírgula ou outro sinal de pontuação e tem como referente aí o substantivo trechos. Na letra L, a máquina mais complicada que ele conhecia era o monjolo, tá? Que ele conhecia é a minha oração adjetiva restritiva, tá? Vou colocar aqui um Rzinho, tá? Eu esqueci de colocar, porque não tem aqui vírgula ou outro sinal de pontuação. Que no caso aqui o referente é máquina, tá? Aqui o substantivo aí que tem, aqui a oração se refere é máquina. Letra M, o homem pôs-se a olhar... É explicativo nesse caso. E a letra L é restritiva, não... Não, M. Ah, sim, a M sim, isso. Vou ter que colocar aqui, né, que eu esqueci. A letra M é explicativa, tá? Por conta aqui desta vírgula. E a oração adjetiva é aqui, a partir do cujos, tá? Que tem como referente o substantivo laranjeiras, né? Ó, olha aqui, folhas das laranjeiras, tá? Letra N. Estava ainda ali no chão as cascas dos ovos pelas quais o orador fora atingido. Então, aqui a partir do pelas, lembre-se que existe aqui a preposição, né, por mais a, por conta dessa construção aqui, ó, fora atingido por algo, tá? Por isso que existe aí o o por, mais o as, de as quais ficou pelas, tá? Que tem como referente o substantivo cascas. Letra O, aqui, a minha oração, tá? Aqui ela É explicativa. restritiva, né? Deixa eu colocar o Rzinho aqui. Restritiva e explicativa. Aqui, ela, não, aqui também ela é restritiva, Gabriel. Ó, não tem vírgula aqui. Vírgula. Ó, não há vírgula aqui antes do de, então ela é restritiva. E qual é o referente, né? Os termos aí antecedentes da oração. Roupas, alimentos, remédios e coisas, tá? São todos esses substantivos aqui. Por isso que, no caso aqui, porque a gente vai ver aqui mais para frente qual é o papel, né, desse que aqui. Aí vocês vão ver esses substantivos aqui sendo trocados, né, pelo pronome. Na letra P, o vulcão que parecia extinto voltou a dar sinal de vida. Então, que parecia extinto, que é explicativa, tá? Porque está aí entre vírgulas e tem como referente aí o substantivo vulcão. Agora, aqui é o que a gente viu na semana passada também, que é o papel dos pronomes relativos nas orações, tá? Lembre-se que a gente viu isso, o papel sintático. Então, vamos lá. Bom, todas essas frases que estão aqui são essas frases aqui, tá? Porque ele diz assim, ó, os pronomes relativos que exercem na frase funções sintáticas, tal. E aí ele diz assim, ó, dê a função dos que ocorrem, tá? Aqui, dê a função dos que ocorrem nos períodos do exercício 4, que é esse exercício aqui que a gente acabou de ver. Então, por isso que eu tive que repetir para ficar mais fácil a explicação. Ó,
Toda essa parte que eu grifei, né, que eu destaquei de amarelo, então preste atenção, toda essa parte que eu destaquei de amarelo são as orações principais, tá? Para eu não ter que ficar repetindo, porque além de demorar, fica muito extenso isso aqui. Então, quando você perceber isso aqui, é porque eu teria que repetir. Como aqui na letra A, por exemplo, eu teria que repetir assim, para facilitar, para explicar para vocês, e vocês também, na hora de fazer, talvez ajude. Aqui, eu faria o seguinte: a mãe estava na sala com ela, ponto. Então, quando eu grifei de amarelo, é que eu repetiria, né, aqui nesta parte aqui, né, em branco, eu repetiria essa parte amarela, que é a minha oração principal, porque você deve, né, transcrever a oração principal e depois avaliar a oração adjetiva, que é essas que estão em preto, né, que não estão destacadas. Então, o que acontece? Quando eu repito a oração principal, de amarelo, aí sobra essa. Aí eu vejo o que, né? O que tem como referente quem? Mãe. Quando você substitui esse que, é a palavra mãe que vai aparecer. Então, fica, a mãe era surda. Qual é o papel sintático de mãe aqui? A mãe, sujeito. Então, quer dizer que o que também é sujeito, tá? Porque toda vez que você troca o termo referido, né, pelo pronome relativo, você tem um papel sintático desse termo e o mesmo papel sintático desse termo é o mesmo papel sintático do pronome. Então, neste caso aqui, se mãe é sujeito, o que também será sujeito. Quem cobra muito isso é Consultec, quem vai fazer concurso público. Enem, só se for esse ano, tá? Mas os outros anos só encontrei umas 2 vezes que caiu. Eu acho que foi até os bem mais antigos. Aqui é a minha oração principal, como se eu estivesse repetindo. E agora eu vou olhar, tá? Quem é aqui o referente do quê, tá? Quem é o meu Criança. presta atenção. O referente de quê, Gabriel? O termo antecedente. Crianças está à frente, Sim, sim. né? Então, quem é o termo aqui? Quem é o substantivo aqui? Roupas, tá? Então, o que acontece? Quando eu substituo aqui, elimino o quê? Aí eu vou repetir esse termo roupas, né? Roupas curiosas, porque o adjetivo, na hora da construção aqui, ele vai acompanhar. Então, como vai ficar? As crianças, que as crianças usavam. Então, as crianças usavam o quê? Roupas curiosas. Então, quando eu faço a transformação, roupas curiosas, né, que é o meu termo aí relacionado do que, é objeto direto. Então, sendo assim, o meu que também será um objeto direto. Na letra C, aqui, oração principal, né, em amarelo, que eu destaquei aí. Agora você vai olhar aqui, com o que ele falei, a minha oração adjetiva, que eu até grifei lá no exercício anterior, lembra? E aí, o que acontece? Quando você elimina o que, você tem que colocar no lugar deste que o seu antecedente. E qual é o antecedente dele? Irritação. Então, vai falar, falei-lhe. Gente, aqui é falei-lhe e não lhe falei como está aqui, porque eu não posso iniciar uma oração com pronome oblíquo, tá? Aqui está antes, porque aqui não está iniciando, aqui eu estou iniciando. Então, aqui é falei-lhe, com irritação. Então, quando eu faço, né, agora a transformação, aqui com irritação vai aparecer como que adjunto adverbial de modo, tá? Então, sendo assim, o meu que também será um adjunto adverbial de modo, tá? Aqui, letra D. Ele pôs-se a contar os casos. Oi, Renatinha. Oi, quem é? Rapidinho. Fala, Deixa eu te amor. perguntar, aquele lá que era adjunto adverbial de modo, é de Hum. modo porque o modo com que a pessoa falou com a outra é de irritação, né? Isso aí. É porque ela falou de forma irritada. É como se eu dissesse assim, ó, falei-lhe irritadamente, tá? Esse li aqui significa falei para ela, tá?
Ô, Renatinha, uma ação que ela fez, né? Nesse caso. Oi, Gabriel. Uma ação que ela fez, né? Isso. Foi um modo, Gabriel. Foi um modo como ela recebeu a fala da pessoa, tá? Por isso que ela Ô, é Renatinha, trivial. Oi. e se tivesse grifado com que lhe falei, aí no caso teria função de objeto direto, né? Se o quê? Se tivesse grifado ao invés do. Se fosse o li, Sim, aí sim, mas aí seria outra situação. Se eu tivesse que, por exemplo, identificar numa frase os adjuntos, olha, os objetos, né? O termo, qual é o papel sintático daquele termo, aí sim, o li seria, né? Mas, porque o li aí, ele não está fazendo relação nenhuma com a oração adjetiva. Ele só está fazendo parte da frase, né? Como se eu dissesse assim, falei para você de forma irritada, né? Porque, na verdade, Júlia, é Júlia, né, que está perguntando? sim. Na verdade, Júlia, os adjuntos adverbiais, eles podem estar em qualquer situação numa frase, eles podem estar em frases que têm objetos diretos. Eu posso dizer assim, deixa eu ver, por exemplo, quando eu digo assim, ontem enviei um presente para ela. Ué, aí não tem um adjunto adverbial de tempo? Porque os adjuntos adverbiais, eles são termos, assim, eles são termos soltos. Tanto é solto que ele pode ser retirado. Se eu disser assim, se eu disser assim, falei com irritação, o li aí não vai fazer diferença, entendeu? Entendi, Renatinha, obrigada. De nada, Muri. Bora lá. Estou na letra D? Letra D. Ele pôs-se a contar velhos casos em que não achei graça. Aqui, em amarelo, é a principal, é como se eu estivesse aqui repetindo. Só que agora eu vou olhar aqui, né? Qual é o termo referente aqui do pronome relativo, tá? Então, quando eu substituo, o que que acontece? Ó, não achei graça, ó, nos velhos casos. Ou poderia ser em velhos casos também, não poderia que ser nos ou em. Aqui não faz diferença. Por quê? Porque o que você vai perguntar é para o termo graça. Achei graça em quê? Tá? Ó, não achei graça, poderia ser em velhos casos ou até o nos velhos casos, isso aqui não vai fazer diferença, porque nos é em mais os. Então, o que que acontece aqui? Ó, graça, você vai fazer a pergunta aqui, não é para o verbo achar, é para o substantivo abstrato graça, tá? Ó, lembra? Ó, nos velhos casos. Aí, o que que acontece? Esse termo aqui é preposicionado, porque aqui tem um em, tá? Se você até quiser, para ficar mais fácil, vai ter que tirar o nos e colocar o em para ficar até mais fácil de explicar para vocês. Aqui, ó, este em aqui, este enzinho aqui, tá? Então, vamos lá. Quando eu pergunto o graça aqui, a palavra, é substantivo abstrato, e aí vem, toda vez que você tiver um termo preposicionado, que é esse caso aqui, ou em velhos casos, e o termo antecedente for um substantivo abstrato, você vai fazer aquela regrinha do paciente e agente. Lembra que a gente viu lá em adjunto e complemento? Se eu pergunto e o termo preposicionado for paciente, como é que é isso? Ué, não são os casos que acham graça, tá? Não são eles que exercem a função aqui ou a ação de achar graça. Então, se não são eles, ele é o quê? Paciente. Se ele é paciente, ele é complemento nominal. Se ele é complemento, então o termo aqui, o pronome relativo, também exercerá a função de complemento nominal, tá? Letra Ô, E. Renatinha, Oi, Gabriel. só uma coisa que eu queria falar nessa frase que você falou agora, na letra, Sim. eu acho que é na letra F, O que é que tem? não é. Sim, fala o E que é que você quer. se fosse a frase assim, não achei graça nos casos velhos, assim, Sim, a mesma trocando. coisa. Não teria. Não, no caso aqui, Gabriel, eu estou colocando velhos casos para fazer aqui, ó. Aqui tá velhos casos, tá?
eu não vou trocar casos velhos porque eu estou seguindo a ordem. Mas se por acaso essa frase tivesse casos velhos, não teria problema, seria complemento nominal do mesmo jeito, tá? Não faria diferença. Tem nas Branco das Areias, que é a minha oração principal, tá? Aí eu vou olhar aqui que borda o mar, que é adjetiva, e o que retoma quem? Retoma a palavra branco, que é o meu substantivo. Então, aqui, quando eu faço a troca, né, o branco das areias borda o mar. E quem é o branco das areias aqui nesta frase? Sujeito. Então, neste caso, o meu que também será um sujeito. Próximo. Esse professor de quem fala é um homem magro e triste. Ó, qual é a oração principal? Esse professor era um homem magro e triste, tá? A minha oração adjetiva está aqui no meio. Então, eu vou perguntar aqui quem é, né? Qual é o termo referente do pronome relativo quem? O termo referente é esse professor. Então, quem tem que ser substituído por professor. Então, o que eu faço? Ó, falo desse. Por que é desse? Porque esse dizinho, ó, mais esse. Quando eu junto de mais a palavra esse, forma desse. Então, falo desse professor. E qual é a função sintática desse professor? Adjunto adverbial de assunto. Pessoal, vocês não precisam identificar, se cair porventura, qual é a especificidade do adjunto adverbial, tá? Se é de assunto, se é de lugar, se é de tempo. Eu estou explicando porque eu tenho que explicar, mas se você colocar só adjunto adverbial, eu aceito, neste caso. Então, aqui ele é de assunto, tá? E aí, no caso aqui, o quem também será um adjunto adverbial de assunto. Na letra G, a minha oração principal é assim, amarelo. E você quer saber aqui qual é a função sintática do qual. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que saber qual é o termo que pode ser trocado. Aqui ele se refere. No caso aqui, preste bem atenção. Ó, é a qual. Se é a qual, fica fácil de você saber que é razão. Não é instinto moral, porque instinto moral está no masculino, tá? Se fosse instinto moral, teria que ser o qual, tá? Se fosse botão, também teria que ser o qual, mas é a qual, é razão. Então, se é a troca, eu vou fazer com a expressão aqui, a razão, que no caso, quando eu troco, os seus acompanhamentos vem junto, tá? Então, a razão em botão se desenvolve com tempo, experiência e reflexão. Qual é o papel aqui da expressão? A razão em botão, sujeito. Então, a qual também será sujeito. H, o velho pajé as recebe com desdém, é minha oração principal, tá? Então, eu tenho que olhar agora a oração adjetiva e ver, né, a que termo se refere o quem. Qual é o termo? O velho pajé. Então, eu vou substituir agora, né, no lugar do quem, o velho pajé. Então, seria como, ó, estas dádivas são para o velho pajé. Gente, a única vez que eu encontrei o verbo ser, tá? Aqui, funcionando, tá? Como um verbo transitivo indireto, tá? A única vez na minha vida como professora de português, porque todas as vezes que eu, né, estudava, respondia questões, eu só encontrava o verbo ser como verbo de ligação, mas aqui não. Aqui, o verbo ser ele é transitivo indireto, porque, ó, para o velho pajé, que é o termo aqui, né, que foi substituído aqui, no caso, ele é objeto indireto. São para quem? Então, para o velho pajé é objeto indireto, então quem também será o meu objeto indireto. Oi, Renatinha. Oi. Caso a gente fizesse aquela transformação, tipo assim, por exemplo, as dádivas foram recebidas com desdém pelo velho pajé. Também funcionaria, né? Para a Não. gente poder identificar? Não. Nesse caso, não, tá? Sabe por quê que não pode, Júlia? Porque quando você faz foram recebidas, você está acrescentando um verbo auxiliar aí. E este verbo auxiliar não tem aqui, tem? Não. Veja aí para você ver, não tem, né?
A gente vai encontrar um já aqui. Por quê? Mas há casos que funciona? Só se existir esse verbo de auxiliar na frase, aí a gente pode ver. Se não existir, não. Porque aqui, ó, você não tem um verbo auxiliar. Se você faz isso aí, assim, o sentido da frase tem a ver quando você fala foram recebidos pelo verbo pajé. Porque se são para eles, ele recebeu. Mas você não pode olhar essa questão, porque se você fizer isso aí, Júlia, foram recebidas pelo verbo pajé, pelo velho pajé, o que acontece? Pelo velho pajé, não será objeto indireto. Você está forçando uma construção que vai dar errado, porque aí ele vai dar como agente da passiva. Entendeu? E Entendi. aí tá errado. Por quê? Porque aí você criou uma frase com um sentido que talvez, sei lá, deu certo na sua cabeça, mas que não era o que você deveria fazer na frase. Então, você tem que seguir essa construção, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Para quem são estas dádivas? Então, quando eu substituo esse quem, veja aí, ó. Eu continuo fazendo igual, ó. Estas, tá vendo? Ó, estas dádivas aqui, ó. São para... Não acrescentou nenhum verbo, né? Nem nada. Não acrescentei nenhum verbo. Ó, aqui, ó, o para aqui, ó. Quem foi que eu substituí? O quem, tá vendo? Quem é o quem? Ó, o velho pajé. Então, para saber a função desses pronomes relativos, Júlia, você tem que seguir isso aqui. Você não pode nem acrescentar, nem mudar. A não ser assim, quando é uma condição de uma preposição com artigo, que aí não faz a diferença. Mas fora isso, você não pode fazer, não, porque senão dá errado. Entendeu? Ok. Aqui, onde está a vela do saveiro que o mar engoliu? Aqui é a principal. Aí você vai fazer, né? Ó, o mar engoliu, tá vendo? Ó, eu sigo aqui, ó, o mar engoliu. Aí quando eu substituo o quê? Quem é o quê? A vela do saveiro, que é o referido aqui do quê? Tá? Olha, ó, fiz igualzinho, ó, o mar engoliu que a vela do saveiro, que foi aqui substituído pelo quê? Que no caso é o objeto direto, que é a vela do saveiro. E aí o que vai fazer o papel de objeto direto. Por que estará de implicância comigo que nunca lhe pisei nos calos? Aqui é a hora principal. Eu vou olhar agora aqui, tá? Ó, veja aqui, ó. Que nunca, né? Eu. Por que é eu? Porque é comigo. Ó, eu nunca lhe pisei, tá? Nos calos. Então, o que acontece aqui? Por que quem é a substituição aqui é comigo? Ué, mas eu não posso fazer uma frase tendo um sujeito como comigo, né? Esse comigo está aqui porque a implicância com alguém, né? No caso aqui, ele está funcionando com outro papel sintático. Mas quando eu substituo esse que, ele aparece como sujeito. E eu não posso dizer comigo eu lhe pisei, não. Este comigo é eu nunca lhe pisei nos calos. Então, o eu faz papel de sujeito, tá? E se ele é sujeito, então o que aqui também será um sujeito. Passamos por muitos trechos de estrada. Na verdade, isso aqui nem vocês precisariam fazer, tá? Porque o onde, ele sempre será um adjunto adverbial, tá? A não ser quando ele é um pronome interrogativo, mas aí em outras circunstâncias, nesse caso aqui, quando ele se refere a um termo anterior, quando você faz a transformação, ó, nem estrada havia, ó, em muitos trechos. Eu tenho que usar esse em, porque quando você faz a pergunta por verbo, ó, havia em que lugar, né? Em muitos trechos, que no caso aqui é um adjunto adverbial, de lugar, né? Então, o onde será adjunto adverbial de lugar. Então, você nem precisa fazer a transformação aí para saber. A máquina mais complicada era o monjolo, é a principal, então eu vou olhar aqui a minha adjetiva. Que ele conhecia, ó, então eu vou, ele conhecia aqui. Aí, quando eu troco o que, eu vou colocar o referente. Quem era o referente? A máquina mais complicada. Na verdade, é máquina, mas você tem que, na hora da troca, você tem que levar os seus adjuntos junto, né? Porque adjunto anda junto com o substantivo. Então, quando eu faço a transformação,
a máquina mais complicada é objeto direto, tá? E aí, no caso, o meu que também será objeto direto. O homem pôs-se a olhar as laranjeiras, cujos galhos sem folhas pareciam arranhar o céu. Gente, lembre-se que cujos e cujas, cuja ou cujo, sempre será adjunto adnominal. Porque, ó, quando eu faço a transformação, como fica? Ó, os galhos sem folhas, ó, galhos de onde, tá? Ó, galhos das laranjeiras. Então, isso aqui é um adjunto adnominal, tá? Então, por isso que, quando eu disse para vocês que cujo sempre será adjunto. Olha aqui um agente da passiva, olha, Júlia, ó. Mas veja como é que está escrito, ó. Estava ainda ali no chão as cascas dos ovos, ó, pelos quais o orador fora atingido. A minha oração adjetiva é aqui, a partir do pelos. Olha aqui o fora, tá vendo? Aqui tem dois verbos. O verbo ser auxiliar e o verbo principal no particípio, que é uma construção da passiva. Quando a gente estudou passiva, a gente viu isso, a passiva analítica, tá? Então, quando eu troco, né, o pelos quais aí, que seria, na verdade, pelas quais, tá? Não é pelos não, porque seria as cascas, tá? Eu que errei aqui, pelas cascas. Então, o que acontece? Quando eu troco, né, o pelas quais está aí tendo referente cascas dos ovos, o que que acontece? Ó, o orador fora atingido pelas cascas dos ovos. Aí sim, aqui é um agente da passiva por conta dessa construção, ó, tá? E eu, Os verbos estão se repetindo, né, na inversão. isso, eu repeti, eu não criei, eu não aumentei verbo, ele já existe, tá? Aquele é agente da passiva. Porque se você fizer aquilo que você falou, aí acontece isso, só que aí você, né, mexeu de uma forma que não era para ser. Uhum. Enviamos-lhe roupas e tal, alimentos e remédios e etc. Outras coisas, é a oração principal. Aí eu vou mexer aqui, então eu vou, ó, precisavam de que, ó, o que retoma quem? Ó, roupas, alimentos, remédios e outras coisas. E aí, quando eu faço a transformação, né, a substituição, essas palavras aqui, roupas, alimentos, remédios e outras coisas, é um objeto indireto. Então, o meu que também é um objeto indireto. Letra P, o vulcão voltou a dar sinal de vida, é a principal, eu vou olhar aqui a adjetiva, né? Quando eu troco, ó, quem é que parecia extinto? O vulcão, porque o que Sujeito. retoma, isso, retoma vulcão, tá? Então, sujeito, então, o que também é sujeito. Pessoal, aqui eu fiz isso de propósito, tá? Porque vocês têm que aprender a fazer isso nas orações, ó, nas redações de vocês, tá? Fazer construções do tipo essas que estão em vermelho. São essas construções que vão ajudar vocês a tirar notas melhores, tá? Olha, veja aqui. Então, eu fiz uma aqui, como exemplo, tá? Porque aqui eu fiz duas orações separadas. Aí, agora eu vou o quê? Eu vou eliminar, tá? O termo que está repetido, né? Para quê? Para que eu coloque no lugar aí o pronome relativo. Igual aqui, né, que eu fiz, agora vamos para a letra A. Ó, ainda estavam no chão os cacos de vidros, o garoto nos alvejara com esses cacos. Então, aqui houve a repetição. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu repito a primeira, mas aí eu vou ligar ela aqui, em preto, né, que está em negrito, eu vou ligar ela aqui com o pronome oblíquo. Oblíquo não, perdão, o pronome relativo. Ó, ainda estavam no chão os cacos de vidros com os quais o garoto nos alvejara. Por que que é com os quais? Ó o conzinho aqui, tá? Então, esse com os quais está retomando, ou, aliás, está substituindo esses cacos, tá? Por isso que é com os quais. Poderia ser com que? Também. Poderia ser com que, estaria correto. Aqui, fizeram-lhe graves acusações. Aí veja que, ó, como é que ele coloca. Ele se defendeu delas. Esse delas era a mesma coisa de dizer assim, ele se defendeu das graves acusações, tá? Eu até seria melhor se tivesse posto assim, mas esse delas estaria aqui retomando graves acusações. Aí, como ficaria? Fizeram-lhe graves acusações, das quais ele se defendeu com veemência e coragem. Então, veja que esse delas aí, que seria
né, essas graves acusações, eu troquei por das quais. Poderia ser de que? Também poderia, tá? Porque o que ele é universal. Encontrou-se um velho colete no bolso dele. Olha aqui no bolso dele, ó, no bolso do colete, lembra? Isso vem o que é a mente de vocês? Vem à mente o que é adjunto. Adjunto adnominal. Então, como é que eu uso o pronome relativo para adjunto? É só o cujo, viu, povo? Quando houver adjunto, é cujo ou cuja. Ó. Encontrou-se um velho colete em cujo bolso havia moedas de ouro. Por que que é em cujo? Porque havia moedas de ouro em. Olha o no aqui, tá? Em. Por isso que eu usei em cujo. Havia no colégio frequentes reuniões. Aí coloca, apenas alguns pais compareciam a elas. Como é que eu coloco? Ó, havia no colégio frequentes reuniões, as quais. Porque comparece a algum lugar, tá? Então, as quais apenas alguns pais compareciam. Então, por isso que Nas quais não, Renatinha? compareciam, mas aqui elas, tá vendo aqui? Olha, Júlia. Compareciam, Ah, entendi. não é na reunião, é compareciam à reunião. Para ser nas, teria que ser compareciam nelas. Entendeu? E o verbo comparecer nesse sentido não pede o em, pede o a. Ele compareceu à reunião e não ele compareceu na reunião. Aqui. Ó, veja aqui, ó. No jardim havia canteiros floridos, crianças perseguiam borboletas por entre eles. Se é por entre eles, eu tenho que usar o quê? O entre aqui. No jardim havia canteiros floridos, por entre os quais. Ó, por entre eles, eu vou trocar por os quais. Por entre os quais crianças perseguiam borboletas. Aí, este é um problema difícil. Para a solução, se exigiam. Para a sua solução. É a mesma coisa para a solução dele. Então, se existe a possibilidade de você colocar um dele, é porque é um adjunto. Ó, então, como é que seria? Este é um problema difícil para cuja solução se exige competências e recursos. Ó, para a solução dele, adjunto. Então, para cuja solução. Ó, solução do problema. O povo fez questão de empurrar a carreta, sobre ela estava o féretro, que é caixão, tá? Caixão de defunto. Então, o povo fez questão de empurrar a carreta, ó, sobre a qual, por causa deste sobre. Era um estudante que eu conhecia no carnaval e me tornei amigo dele. Era um estudante que eu conheci no carnaval de quem me tornei amigo, tá? Porque eu me tornei amigo de alguém. Então, de quem ou do qual ou de que, tá? Qualquer um desses pode ser. Ô, Renatinha. Ô, Gabriel, deixa eu terminar, depois eu tiro sua dúvida particular, tá bom? Porque já vai cair. Aí depois eu ligo para você. Ó, entrei numa pequena loja. Nas prateleiras dela se enfileiravam objetos de artesanato. Gente, prateleiras dela, ó, adjunto adnominal. Então, vamos lá. Entrei numa pequena loja em cujas prateleiras, tá? Por que que em cujas? Por causa do dela. Sempre quando houver um adjunto, é porque tem que usar cuja. E por que que eu usei o em? Porque se enfileiravam em algum lugar. Por isso que tem um nas aqui, tá? E deixa eu terminar aqui, que se houver tempo, só falta um minuto. Aí, senão eu tiro vocês, eu ligo aqui para vocês para tirar a dúvida particularmente, tá bom? Ó, assinale a opção em que duas ocorrências sublinhadas pertencem à mesma classe gramatical. Pessoal, é só a letra C, por quê? Porque em ambos os casos, o que, ó, faz papel de pronome relativo, ó. O que retoma farol e o que retoma vontade. Nos outros casos, não acontece isso, tá? Por quê? Na letra A, o que é uma conjunção integrante, porque antes dele vem um verbo, tá? Aqui ele é um pronome relativo, porque ele retoma coisas, mas aqui não, e ele quer nos dois casos, tá? Na letra B, o que retoma ciência, ele é pronome relativo, mas aqui no que, não, porque o que aqui está relacionado a um verbo, então aqui ele é conjunção. E na letra D, o que é conjunção integrante por causa do verbo, e aqui ele é pronome relativo. Então, só na letra C é que o pronome relativo terá a função aí de
pronome relativo, ou seja, tem a mesma função, ou, perdão, pertence à mesma classe gramatical. Pessoal, nós temos menos de 1 minuto, então, assim, se algum de vocês, eu vou ligar para Gabriel para ver qual foi a frase aí. Qual foi que você não entendeu, Gabriel? E se alguém não tiver entendido, por favor, pode mandar para mim que eu tiro a dúvida. Gabriel, qual foi a que você não entendeu para Foi a letra G, aqui? Tá, o sobre. pronto. É por causa daqui, ó, Gabriel, ó. Tá vendo, ó?